Olá, tudo bem? Mais uma vez um grande prazer estar aqui conversando com o senhor e com a senhora em Dr. Jefferson Explicando Direito. Eu vou dizer uma situação aqui porque eu juro que eu não sabia. É lógico, mas o nosso trabalho é um trabalho de raciocínio. E eu, como advogado, procuro parar, observar, pensar e retirar daquela situação ou circunstância elementos concretos para que eu possa trazer o meu pensamento de forma respeitosa para o senhor e para a senhora. E por que eu estou dizendo isso? Há um mês atrás, exatamente um mês atrás, eu fiz a seguinte pergunta que o senhor e a senhora com certeza irão lembrar. O que é melhor? Que construamos escolas ou presídios? Bom, e eu disse naquela época que eu iria respeitar quem respondesse presídio. Mas, na verdade, não é só a construção de escolas, ao meu sentir, que é melhor. Hoje, o Brasil passa pela dificuldade que é a seguinte. Ele não constrói escolas, não. E o que é pior, ele não consegue, o Brasil não consegue a mantença dos jovens, das crianças, nas escolas. E o que isso tem a ver com os presídios? Tudo. Por quê? Quando a gente não consegue ter as crianças, os jovens nas escolas, amanhã, muito provavelmente, ele vai estar onde? Dentro de um presídio. E aí a minha pergunta é a seguinte. Mais uma vez, a conta da fuga de um presídio federal. Veja, um presídio federal onde se construiu um buraco para escapar da unidade, da cela. Ninguém ouviu nada. A câmera não estava funcionando. Os detentos chegaram a um espaço externo. Ninguém também viu nada. As câmeras não estavam funcionando. Os detentos se utilizaram teoricamente, de uma ferramenta para cortar o alambrado, a grade elétrica, também não estava funcionando. Também as câmeras não pegaram, porque também não estavam funcionando. A minha pergunta, nesse caso, é específica, é direta. A culpa vai cair novamente no pobre do policial penal? Assim como cai a culpa no pobre do policial militar, que está na ponta, na rua? A culpa vai cair novamente no trabalhador? E aí eu pergunto o seguinte... E as instituições estão respondendo por quê? Porque é fácil culpar o policial rodoviário federal quando ele coloca uma pessoa na caçamba com gás e mata essa pessoa. Culpar o policial, mais uma vez, é fácil. E as instituições? E os grandes exemplos? Os exemplos dos governadores, dos senadores, dos deputados federais, estaduais, dos prefeitos, dos vereadores? Ninguém cobra? Eles também têm responsabilidade. Então a minha colocação é a seguinte. A gente não pode criar um país de miseráveis. Veja, de 2023 para 2024, o reajuste salarial não chegou a 7%. Não chegou a 7%. 6,90% para ser mais específico, 6,97% para ser ainda mais específico. Então o que nós estamos criando é um país de miseráveis. E aí vem um novo FIES, coloca o seguinte, olha, 100% integral para aquele que é miserável. Porque uma renda per capita de meio salário mínimo, você já viu que são pessoas miseráveis. Então não adianta se construir escolas que não consegue o Estado manter esse jovem ali. E por que esse jovem não fica dentro da escola? Porque ele consegue ver, sentir, observar, porque o jovem não é burro. Ele consegue observar que se ele estudar 6, 7 anos para ao final desse tempo se formar, provavelmente ele vai ter que fazer uma outra função ou vai ganhar uma miséria como profissional. E é aí que entra a força da criminalidade, que faz o seguinte, vem trabalhar comigo, eu dou aí para você um salário por semana. A força do tráfico. Então o que o Brasil está procurando
ser o país mais miserável do mundo. E eu vou te dar outra dica que influencia muito isso. O país quer ser sempre o maior em tudo. Temos o maior estádio do mundo de futebol. Temos a maior ponte do mundo. Mas o país está caminhando para ter a maior miséria do mundo também. E eu vou te contar um dado muito interessante. O país brasileiro, o Brasil, já é o terceiro em população carcerária. Só perde para 2 países, Estados Unidos e China. Onde nós vamos parar? Não adianta. O jovem que não fica na escola, ele vai direto para o presídio. E aí, interessantemente, um presídio federal de segurança máxima deixa 2 indivíduos escaparem com toda a facilidade. Por quê? Isso não estava funcionando, aquilo também não estava, o que estava funcionando? E novamente, essa conta de todos esses policiais vai cair no seu bolso e no meu bolso, porque são com os nossos impostos, que tem mais de 300 policiais, gastando evidentemente o que tem que gastar, diária, combustível, etc. E nós vamos pagar. Então, afinal de contas, o que está funcionando nesse país? Enquanto nós tivermos um salário mínimo de R$ 1.400, o jovem não vai se interessar por trabalhar, por ficar na escola primária, ginásio e muito menos faculdade. Não adianta dar fiéis social 100% se o jovem não se interessa pelo trabalho, porque ele não vai ser bem remunerado lá na frente, lá na ponta. Isso precisa mudar urgentemente. O Brasil tem que deixar de ser um país de miseráveis. E o que é pior, cada hora um governo tem uma temática diferente. O governo passado, do senhor Bolsonaro, queria fazer todo um estímulo para as escolas militares. Lógico, porque quanto mais militares tiverem, mais ele pensava que ia ter uma mantença no poder. Já esse governo trabalha, de certa forma, com a miserabilidade. É lógico que a gente tem que pensar que jovens têm que estar na faculdade. Mas, dando 100% de fiéis, daqui a pouco vai pegar o jovem a laço e vai falar, você tem que estudar, fazer uma faculdade. E ele não vai querer, porque ele não vê lá na frente, depois de 5, 6 anos que ele se formar, ele não vê que vai ter uma remuneração decente e digna. Fica aí essa reflexão. Não adianta construir escolas se não deixa o jovem lá dentro. Porque esse jovem que não entra na escola, ele vai entrar no presídio. E é a gente, nós, eu, o senhor e a senhora, que estamos pagando essa conta que cada vez cresce mais. O povo brasileiro não aguenta mais de tantos impostos. Dr. Jefferson explicando direito. Espero que Deus nos ajude. Até a próxima. Tchau, tchau.